eu considero pessoas inteligentes essas que dá pra conversar várias coisas diferentes. Irado. Entendeu? Então, Irado. mas vocês, muito além disso, vocês são muito nerd também, né? Olha, Não, você é nerd pra caralho. Eu Tu sou, tem cara. eu sou, mas quando eu conheci o Adrian, a minha percepção sobre ser nerd também não é que mudou, mas ela expandiu, digamos assim, sabe? Não, mas Nossa, acho dá que pra ser mais ainda? Caralho, não sei, Entendi. é uma Eu acho competição que- legal. Acho que a natureza de ser nerd, digamos assim, pelo menos uma das definições da palavra, é ter obsessões em coisas. E daí realmente eu tenho obsessões em coisas e às vezes em, digamos, estudar algum assunto ou pesquisar sobre ele e acaba, digamos assim, consumindo uma grande parte do meu tempo. Tua vida é estudar, ler, pesquisar. Esse é um bagulho que te dá tesão, inclusive, pelo visto. Eu acho que é a coisa que eu mais faço, digamos assim. É pesquisar sobre coisas e encontrar coisas que as outras pessoas não encontraram. Então, um exemplo até, a gente está fazendo um documentário do Infinitamente sobre exploração espacial. Não quero dar exatamente o que é ainda o documentário, mas ele está sendo o vídeo mais difícil que a gente já fez. E, para quem não nos conhece, a gente faz vídeos meio longos, né? Isso, ó, vamos lá. Olha só. O Rolandinho tá na internet há um mó tempão, né? Ele fazia vídeo com 12 anos, a gente tá falando isso aqui agora mesmo, né? O Adrian e eles juntos, eles fazem o canal Infinitamente, que tem 2 anos e 4 vídeos. E não é Né? porque a gente não trabalha. É, não. não, Qual e- que é o tema do primeiro vídeo, Rolandinho? A gente fez um vídeo que se chama Como Reinventar o Computador do Zero, que talvez tenha aparecido aí na timeline da galera, né? Porque é um vídeo que o YouTube imprimiu muito. né? Vai chegar em 3 milhões de views agora. E muito tempo assistido, é algo incrível, assim. Mas a gente fala que tem 2 anos no canal, mas a gente passou, se for contar todo o tempo da um concepção pouco- da ideia e tal. Dá um pouco mais. Porque, por exemplo, o vídeo do computador, eu acho... Levou uns 8 meses tudo, não? Eu fiquei pesquisando 5 meses antes da gente começar a gravar. Então, e era um assunto que eu já conhecia muito sobre, mas teve muita coisa que eu descobri na época também em relação ao audiovisual. Porque, claro, o Rolandinho... eu lembro que quando eu conheci o Rolandinho, ele tinha sido apresentado pra mim pela minha irmã como um dinossauro da internet. Isso, cara. Pô, mas é verdade? Aí é Meu, foda, né? eu já tô meio calvo, e toda hora que falam que eu sou um dinossauro da internet, eu me sinto muito mais velho do E eu achei engrachado, isso me marcou, porque ele reclamou depois, né? Ficou marcado na consciência dele. Pô, me chamaram de dinossauro. Mas toda hora agora, Adrian. Agora realmente eu virei dinossauro, não tem o que fazer. Pô, mas Não, ó, mas tem gente que já existe gente que tem nostalgia de algo que a gente fez. Pra Tá caralho. ligado? Cara, tem nostalgia de quando eu jogava GTA. Não, chega um cara mais alto que eu, com barba, e fala, cara, nossa, eu cresci assistindo... Isso me quebra. Cresci assistindo você, me quebra muito. Você fala, nossa, acabou, eu sou de uma outra época, já não entendo as piadas, sabe essa coisa? Eu me sinto Não, um pouco assim. Chega isso, né? Chega. Bom, o que você tava falando que a gente roubou a brisa? Até esqueci. Não, mas assim, eu tava comentando sobre essa questão de obsessão. Por exemplo, o vídeo do Apollo 11 é um vídeo que... Porque, assim, a gente fez esses vídeos, todos eles, em geral, tem 1 hora, um só que não tem. Todos demoraram muito tempo pra fazer, etc. E daí a gente teve uma escolha em um certo ponto, que era, será que a gente diminui o tamanho dos vídeos, tenta publicar mais? Porque eles têm mais ou menos 1 hora. É porque eles são... 20, 50. Do jeito que a gente pensa sobre eles, são quase documentários, né? Essa é a ideia, muito mais do que um vídeo, digamos assim. É um documentário publicado no YouTube. E daí, esse do Apollo 11 especificamente, em vez da gente reduzir, acabou sendo que vai ser o maior vídeo por bastante que a gente fez. Vai dar, sei lá, 2 horas e meia. Caralho! E eu tive que contar isso pro Rolandinho, quando eu percebi que ia dar 2 horas e meia, né? Mas Pô. a gente tá aí pra isso, né? E daí Já estamos dentro, né? A gente já tá Agora nessa. Vamos nessa, Então, mas aí pra Pode fazer um virar. vídeo desse, precisa de uma porrada de coisa. Por quê? Sim. Você não quer ficar o tempo que você ficou pra fazer vocês ficaram pra fazer esse vídeo e esse vídeo não funcionar do jeito que vocês esperam. Então, além de todo o estudo pro conteúdo do vídeo, precisa entender como é que funciona a plataforma ou tentar chegar o mais próximo possível de como funciona a plataforma, porque a gente não tá falando de um vídeo de fácil consumo, não tá falando de um vídeo que tá talvez no que a gente imagina que é o hábito de consumo do público. E o cara, ele tá muito mais acostumado em passar um Ele vídeo. vai ter que ser convencido de alguma forma. Isso tá querendo Nossa, dizer. ele vai ter que ser fortemente convencido a assistir um vídeo de 2 horas e meia. Sim. Né? Então, conhecer a plataforma aí, conhecer o público, conhecer o que você tá fazendo, me parece fundamental, especialmente com
4 vídeos no canal. A gente tem poucas tacadas, né? Acho que é Isso. isso também que você tá destacando, no sentido de que Se muita a gente- energia num produto só, se ele vai errado. Eu lembro, eu até vou passar a bola pra você, mas antes eu queria falar da nossa angústia quando a gente lançou o vídeo do computador. Imagina 8 meses trabalhando e assim, muito dinheiro no vídeo, muito esforço. O Adrian ficou meses e meses, largou o trabalho, né? Assim, dedicação integral. Eu lembro que eu tava viajando e editando aquele lance das portas lógicas. Na madrugada. Cara, e aí a gente tentou lançar o vídeo, os renders davam errado, enfim. Aí a gente lançou o vídeo, assim, eu lembro que na primeira semana deu, assim, 2.000 visualizações. Era um negócio assim, nos primeiros 3 dias. E o Adrian já fazendo conta, né? Beleza, acabou. Fim da linha, né? Agora a gente segue o próximo Tava sonho. considerando os trabalhos, né? McDonald's. E agora? Então é isso, é essa ansiedade toda vez que a gente lança um vídeo. Virou? Quanto tempo demorou pra virar, de fato? Eu acho que foi 4 dias. Foi 4 dias. Então foi um sofrimento que durou pouco. Mas foi virou muito assim, né? Aí sofrido. começou a dar view, né? É que pra mim, assim, deu digamos assim, 30 mil. Eu pensei, tá, tudo bem. Agora sim, tá, beleza. 30 mil pessoas assistiram. E dava pra ver que, digamos assim, o quanto tempo cada uma assistiu era um número bem grande. Pensei, nossa, tá bom. Pô, beleza. impactei pessoas que tem a ver com a missão do canal. Porque você pensa quanto tempo eu ia gastar pra impactar o mesmo número de pessoas dando aula. Por exemplo, quando eu dava, sei lá, treinamento de Olimpíada de Matemática. É insano. Eu teria que trabalhar a minha vida inteira, digamos, dando aula todo dia, umas 2 horas por dia, pra chegar nesse número que deu de horas de visualizações logo na primeira semana do vídeo. Então já tava ali do ponto de vista de passar conhecimento, de certa forma realizado. Porra, sim. e com 3 milhões. 3 milhões tá gozando, né, meu irmão? Então, depois de um tempo, acho que você só para de Para pensar. de pensar nisso. Não, e o que choca muito a gente é essa retenção, que a gente tava até falando aqui. O Flow também tem um número de retenção. O podcast normalmente tem, mas a gente fica bem impressionado, porque é um vídeo bem técnico. E ele tem mais de 50 minutos de... Então as pessoas, a média, né? Então a maioria das pessoas assiste o vídeo inteiro mesmo, completo. Então mostra que tá funcionando, porque tem toda uma estratégia narrativa, como você mesmo falou, são assuntos densos, né? E aí... O texto do Adrian tenta, digamos assim, ir apaixonando a pessoa pelo tema na mesma proporção que vai entregando informações, e tem todo um equilíbrio que é bem... que tem a ver com a forma como a gente vê divulgação científica, né? O jeito que a gente quer fazer o negócio, né? Tem algumas coisas que a gente decidiu que o Infinitamente não vai abrir mão necessariamente, né? Que, enfim, é o jeito que eu falo, o Adrian pode falar mais que o texto é dele, mas eu digo que a gente quer que a pessoa também aprenda algo, né? Assim... Não é aquela sensação de você assistir um vídeo e falar assim, poxa, tem essa coisa muito interessante aí que eu poderia saber mais, fiquei sabendo que ela existe agora, né? Parece ser muito legal. Não, a gente quer que você realmente saia do vídeo sabendo aquilo, né? Se você quiser aprender, tem ali o conteúdo necessário para você entender aquilo e sair com um novo conhecimento no final, lá do outro lado. E algo especificamente que, de certa forma, transforme a tua visão do mundo sobre algo. Né? Algum conhecimento que, de algum jeito, ele mude a visão que você interage com o mundo de algum jeito. Então, na seleção dos tópicos em si tem isso. Até porque, digamos assim, tem muito mais ideias do que vídeos que a gente consegue fazer. Eu tenho uma lista ali de gigante, tipo 75 vídeos de ideias de vídeos que eu queria fazer. Cada um com 6 meses de tempo de produção. Então, né? vídeos Vai pro uma vida, resto né? da minha vida inteira. Então, eu dou prioridade, quer dizer, a gente dá prioridade para esses vídeos onde a gente sabe que a pessoa, ela aprendendo aquilo de alguma forma, vai mudar alguma coisa tangível na vida dela, de algum E jeito. também precisa ser uma parada. Não dá pra vocês reagirem, né? Vamos lá. Aconteceu algum salto tecnológico incrível e tu tem que falar dessa porra amanhã. Foda-se, tu vai falar dessa parada daqui a 6 meses. Né? Então, pra ser mais, pra conseguir reagir, precisaria ter um outro tipo de conteúdo. Né? Mas e a parte de entender YouTube plataforma também é um tesão? Eu acho que no começo não era, mas depois acabou sendo algo que eu penso mais sobre, porque no fundo eu quero que a pessoa assista o vídeo. Então, existe algo que não dá pra se ignorar no sentido dos incentivos da plataforma, mesmo quando é pra ignorar esses incentivos. No sentido de, por exemplo, o que eu tava comentando do vídeo de exploração espacial, tem várias coisas que eu encontrei na pesquisa, nessa questão de obsessão, onde eu encontrei informações que quase qualquer documentário que você vê sobre o assunto, inclusive gringos, etc., tem essa informação errada. Você vê astronautas falando errado. Só que daí eu encontrei astronautas se contradizendo. Um astronauta falava uma coisa, outro falava outra. E daí eu fui e gastei, sei lá, uma semana inteira pra encontrar aquele pedaço de informação. Não existe nenhum incentivo do YouTube pra me fazer isso. No sentido de que ninguém ia perceber. Ninguém ia perceber. Mas essa é uma das situações onde eu, digamos assim, não deixo a plataforma me influenciar. Uma outra
digamos que eu quisesse fazer algo como um documentário normal ou como um documentário de cinema e fizesse as intros, digamos assim, pro começo do vídeo como desses documentários. É algo que simplesmente não ia ter como ter view. Exato. Porque o cinema, digamos assim, ou documentários, eles não estão competindo pela tua atenção da mesma forma que o YouTube tá. Você tá com o decidiu assistir celular de outra forma, né? Você tá com o celular na mão, você tem um monte de vídeo interessante do lado, digamos assim, só digamos assim, no começo do YouTube você vê um monte de competição. Então, mesmo que você clique no meu vídeo, talvez tá com eles na cabeça, você lembre, não, mas tinha aquele vídeo lá, sabe, super interessante pra eu assistir. E você tem muita coisa competindo também, não é só outros vídeos do YouTube, é o seu Spotify, sei lá, os seus podcasts que você pode estar ouvindo ali, tem jogos, você tem uma biblioteca de jogos enorme na Steam. Então, tem essa questão de conseguir passar o máximo possível, digamos assim, não passar o máximo possível de Captar informação. o interesse da pessoa o mais mas rápido mostrar possível. o quanto aquilo foi feito com carinho, o quanto aquilo teve uma certa dedicação logo no começo. E modular, digamos assim, o storytelling, o roteiro que eu tô tendo, para que se a pessoa assistiu aqueles 3 primeiros minutos, se eu conseguir ganhar aquilo ali, eu dei várias razões para ela continuar assistindo, digamos assim. Então, tem isso que, na verdade, eu acho muito compatível com, sei lá, a jornada do aprendizado. No sentido de que você, pelo menos quando eu dava, sei lá, aula ou esse tipo de coisa, eu modulava por pergunta sempre. Então, uma ideia de você se guiar pelo interesse e curiosidade da pessoa. Então, no fundo, não existe uma contradição tão grande entre criar algo que é muito interessante e algo que vai ensinar a pessoa. Mas, ao mesmo tempo, tem esses incentivos que eu falei que vão contra criar coisas... Você poderia fazer uma introdução se você fosse fazer um documentário mesmo, um documentário desse que vai rodar circuito, ou que vai ser um documentário que as pessoas falam, vou assistir esse documentário porque ele é renomado, ele é um documentário muito importante sobre biologia, então vou lá, vou sentar e vou assistir. Aí, a decisão já tá tomada, Aham. né? Assim, de uma certa forma. Claro que você pode desistir. Você percebeu quanto ad tem no cinema agora? Se você vai ver um filme e daí você assiste 15 minutos de ad. Imagina no YouTube, você vai assistir esse episódio aqui. Tem 15 antes, minutos né? de ad, Antes dos filmes, você chega na hora do filme e daí você tem, assim, 15 minutos de ad. Porque antes você tinha trailer, né? Agora é 15 minutos de ad e depois uns o 10 trailer, minutos de trailer. Que é ad também, né? Mas é porque a pessoa ela não vai embora, né? Ela já tá ali. Tem um lance que o Adrian fala, até recentemente a gente falou, que é aquele lance do triângulo, Adrian. Acho que é legal trazer isso, porque tem a ver com o fato do desafio que é. Quando a gente começou a idealizar o canal, eu trouxe a minha bagagem de youtuber, né? E rolou essa coisa da gente entrar numa sinergia, né? Porque o Adrian tinha coisas que ele não queria abrir mão. Porque foi exatamente assim. Foi assim, vamos fazer um canal de ciência, tal. Vamos, mas se for pra fazer, então a gente quer fazer um negócio diferente, quer fazer um negócio, né? E aí a gente foi entendendo o que os dois queriam, né? Porque a gente não queria fazer um canal, a gente queria fazer vídeos de ciência. Isso. E daí o jeito de fazer isso era com o canal. Através de um canal, então, exatamente. Não era o canal a todo custo, digamos assim. E a gente tinha conversas sobre divulgação científica. Sobre o que a gente gostava de divulgação científica, o que a gente não gostava na divulgação científica. Então, já tinha a gente já tava meio que concordando em certas coisas. Mas aí eu trouxe muita bagagem do YouTube, de como as coisas funcionam lá. E teve esse momento também, né? Tipo assim, coisas que eu falava que o Adrian meio que descobriu na marra. Teve coisas que eu aprendi com ele que não eram escritas em pedra. Eu acho que nesse processo eu acabei até aprendendo mais, cara, sendo bem honesto, porque você vai sendo condicionado, né? Imagina, você fica fazendo vídeo por 12 anos, e eu acho que eu sou um cara bem atento, mas mesmo assim, você acaba entrando numa coisa meio viciada, né? E o Adrian questiona tudo, cara. Entendeu? Então tudo. Eu falo assim, não, aí sobe desse jeito. Mas por que desse jeito? Por que não de todas essas outras 15 formas? Vamos investigá-las. E eu ganhei com isso, cara, com certeza, entendeu? Eu acho que teve um momento que é muito marcante na minha cabeça, que foi um dia que eu tava... acho que eu tava na USP nesse dia, no Nova USP lá, esperando numa cafeteria, e eu tava mandando um áudio gigantesco pro Rolandinho pra convencer ele de que o vídeo do computador ter 28 minutos não era um problema. Porque eu cheguei naquele momento do roteiro que eu percebi, putz, não tem como fazer com menos de 28 minutos. E eu mandei o áudio, tem não. Quanto no final? 1h e 15 minutos. Então, eu tive que mandar outros depois. Mas aquele foi um momento muito marcante pra mim, porque eu tava super preocupado de que a gente tinha conversado, eu tinha falado, não tem como. Mas eu nem fui reativo, né? Eu aceitei fácil. Não, você aceitou super fácil. Aceitei então, fácil. é isso, né? A pessoa já tá lá, ela já se... Pô, mas vou te falar, cara, imagina tu falar pra alguém em 2018, em abril de 2018, que tu ia fazer um podcast.
Exato, exatamente. Não, e podcast de 5 horas, digamos assim, né? E as pessoas iam ouvir de verdade, etc. Então, é muito sinistro, né?